Você sabia que essa vibrante capital afunda cerca de 25 centímetros a cada ano? Isso acontece porque a cidade do México foi construída sobre um antigo lago e seu solo é feito de argila macia. Quando a água é retirada para consumo e outras necessidades, a terra não consegue se sustentar, resultando em afundamento. A situação é agravada pela grande população da cidade, que exerce pressão sobre a infraestrutura e os recursos. Como resultado, algumas áreas afundaram mais de 9 metros no último século. Engenheiros e cientistas estão trabalhando arduamente para resolver esse problema, utilizando métodos como a construção de sistemas de drenagem, que gerenciam melhor as águas subterrâneas, e a criação de barreiras para parar o afundamento. Você consegue imaginar como é viver em uma cidade que está lentamente desaparecendo sob seus pés? Você sabia que a Nintendo já foi uma empresa de cartas de jogo? Em 1963, sob a liderança de Hiroshi Yamauchi, a Nintendo deu um passo ousado, além de suas raízes nas cartas de jogo, abrindo caminho para um futuro brilhante na indústria de jogos. A empresa foi fundada em 1889 e começou fabricando cartas Hanafuda. No entanto, à medida que o mundo mudava, as ambições da Nintendo também mudavam. Na década de 1970, a indústria de jogos estava se desenvolvendo rapidamente, e a Nintendo aproveitou essa oportunidade. Eles lançaram o console Color TV Game Arcade, um marco na crescente indústria de videogames. Este console inovador chamou a atenção do público com seus gráficos vibrantes e jogabilidade envolvente. A transição da Nintendo de jogos de cartas para videogames não apenas transformou sua identidade, mas também abriu caminho para franquias icônicas que são conhecidas por todos. Não é incrível como uma empresa pode mudar tanto? É verdade que o Paquistão produz a maioria das bolas de futebol? Pode parecer surpreendente, mas cerca de 80% das bolas de futebol do mundo são fabricadas no Paquistão. O país conquistou uma excelente reputação na produção de equipamentos esportivos de qualidade, especialmente em regiões como Sialkot, conhecida como a cidade do esporte. Lá, mestres experientes costuram as bolas de futebol à mão, garantindo que atendam aos padrões internacionais de resistência e desempenho. O processo envolve a escolha dos materiais certos, como couro sintético e borracha, que influenciam a sensação e o voo da bola. Além disso, muitas marcas famosas confiam na habilidade paquistanesa, o que ajuda a criar empregos e impulsionar o crescimento econômico na região. Essa especialização destaca não apenas o papel do Paquistão no esporte mundial, mas também a dedicação de seus trabalhadores, que se orgulham de seu ofício. Então, da próxima vez que você ver uma bola de futebol em campo, lembre-se de que ela provavelmente percorreu meio mundo até chegar do Paquistão. Não é incrível como um único país pode impactar tanto o jogo global? Adivinhe o que realmente impulsiona a incrível visão de uma águia? As águias têm uma visão impressionante, conseguindo detectar presas a 3 km de distância. Esse predador feroz lidera o reino animal com a densa disposição de fotorreceptores na retina, milhões a mais do que os humanos. Essa densidade proporciona um foco nítido, ajudando-as a perceber até o menor movimento em vastas paisagens. As águias desenvolveram 2 fóveas por olho, o que lhes dá visão lateral e capacidades binoculares excepcionais, criando uma experiência visual semelhante a ter 2 pares de olhos afiados. Elas podem até perceber luz ultravioleta, revelando trilhas de urina deixadas por pequenos roedores, que são invisíveis ao olho humano. Quando chega a hora de caçar, uma águia voa alto, calculando sua abordagem com precisão intensa. Uma vez focada em um alvo, essas majestosas aves mergulham a velocidades superiores a 150 km por hora, mirando com a precisão de um atirador para atingir a presa a poucos milímetros de distância. Sua visão é dinamicamente adaptável, permitindo que ajustem o foco de grandes distâncias para alvos próximos sem esforço. As águias não apenas voam, elas dominam os céus com sua visão extraordinária. Você consegue imaginar que ondas gigantes são reais? Essas enormes ondas, que antes eram consideradas apenas lendas do mar, podem atingir navios com alturas assustadoras de até 30 metros. As ondas gigantes se formam quando ondas menores se juntam e se intensificam, criando gigantes imprevisíveis que podem surgir do nada. Marinheiros relatam encontros com elas ao atravessar águas abertas, enfrentando a surpresa de uma enorme parede de água. Essas ondas representam uma séria ameaça, causando danos significativos aos navios e colocando em risco as vidas a bordo.
Um dos aspectos mais fascinantes é seu aparecimento repentino, muitas vezes pegando marinheiros e pesquisadores de surpresa. Cientistas estão trabalhando arduamente para entender como essas ondas se formam e como prevê-las melhor, buscando aumentar a segurança no mar. Com o avanço da tecnologia, talvez em breve possamos compreender melhor esse fenômeno misterioso. Estamos prontos para enfrentar a impressionante força do oceano. Quando e como Portland recebeu seu nome? Aparentemente, o nome dessa famosa cidade foi escolhido simplesmente por um lançamento de moeda. Em meados de 1800, dois colonos, Francis W. Pettygrove e Elias Pierce, tinham ideias diferentes sobre o nome da nova cidade. Pettygrove queria nomeá-la em homenagem à sua cidade natal, Portland, no Maine, enquanto Pierce preferia o nome Boston. Para resolver a disputa, eles decidiram lançar uma moeda. Pettygrove ganhou e o nome Portland se tornou oficial. Esse fato curioso da história mostra como o processo de nomeação de lugares pode ser acidental e às vezes peculiar. É surpreendente pensar que um simples lançamento de moeda poderia determinar o nome de uma cidade que se tornou famosa por sua cultura vibrante, belos parques e culinária única. Então, da próxima vez que você ouvir alguém mencionar Portland, poderá contar essa história interessante. Você já ouviu falar de Tikal, a antiga cidade da Guatemala? Este incrível lugar foi uma das maiores e melhor preservadas cidades maias, que prosperou entre 200 e 900 d.C. Imagine caminhar por um local com arquitetura monumental e mais de 3.000 edifícios, cada um feito com propósito e arte. Tikal não era apenas um lugar para viver. Era um importante centro de comércio, política e cultura na região. Os maias eram mestres da construção e da astronomia, e seu conhecimento avançado é evidente nas estruturas que deixaram. Você ainda pode ver majestosos templos, pirâmides e praças públicas que contam histórias sobre uma civilização desenvolvida. A selva ao redor de Tikal é agora um patrimônio mundial da Unesco, protegendo sua fascinante história e biodiversidade. Explorar Tikal oferece não apenas um olhar sobre o passado, mas também a chance de apreciar a beleza natural da Guatemala. Com sua rica história e ruínas impressionantes, Tikal atrai anualmente muitos visitantes que desejam voltar no tempo e aprender mais sobre a grandiosa civilização maia. Você está pronto para explorar este tesouro escondido? Difícil de acreditar, mas latas de alumínio viram fantasias. Na vibrante Bahia, um talentoso grupo elevou a reciclagem a um novo patamar. Durante um animado desfile em Madrid Dios, mais de 30 participantes entusiasmados criaram fantasias coloridas a partir de impressionantes 1.600 latas de cerveja e refrigerante descartadas. Esses trajes criativos não apenas impressionaram o público com seus designs únicos, mas também adicionaram um elemento sonoro empolgante, fazendo barulhos enquanto seus usuários dançavam e se moviam. Essa abordagem inovadora destaca o espírito da autoexpressão artística e promove a conscientização ambiental, mostrando como resíduos comuns podem ser transformados em algo belo e divertido. Transformando lixo em tesouro, os moradores da Bahia inspiram outros a repensar a reciclagem e a celebrar a criatividade. Será que essa tendência pode se tornar um movimento global na moda sustentável? Acredite ou não, os dragões barbudos podem mudar de cor. Esses incríveis lagartos, originários da Austrália, têm uma habilidade única de mudar sua coloração. Essa capacidade os ajuda a regular a temperatura do corpo e a se comunicar melhor com outros dragões barbudos. Por exemplo, quando o sol brilha intensamente, o lagarto pode ficar mais claro para refletir o calor, enquanto as cores escuras ajudam a absorver o calor quando fica mais fresco. Além disso, esses répteis podem inflar suas barbas, escurecendo-as em situações de estresse ou quando querem impressionar um parceiro. Esse comportamento não é apenas para parecer ameaçador. Ele desempenha um papel importante em suas interações sociais. Os machos frequentemente mostram suas barbas expandidas e escuras para afirmar sua superioridade ou atrair fêmeas. Portanto, seja se adaptando a um dia quente e ensolarado, ou se exibindo para um parceiro em potencial, os dragões barbudos não são apenas animais de estimação adoráveis. Eles são mestres da adaptação. Não é incrível como eles navegam em seu mundo com essas táticas inteligentes? Os mini opossums são uma surpresa adorável em Sydney. Essas criaturas encantadoras nasceram recentemente no zoológico de Taronga, em Sydney, Austrália, e estão conquistando corações.
Com apenas 9 centímetros de comprimento, esses pequenos marsupiais são impressionantes planadores. Com suas caudas peludas e uma membrana especial que vai do pulso ao tornozelo, eles conseguem flutuar facilmente entre os galhos na densa floresta. É um verdadeiro espetáculo vê-los saltar de árvore em árvore. Os opossums são noturnos, o que significa que são mais ativos à noite. Eles se alimentam de néctar, frutas e insetos na natureza, tornando-se importantes polinizadores em seu ecossistema. O nascimento desses opossums no zoológico de Taronga é um momento de alegria para os amantes dos animais e destaca os esforços importantes de conservação para proteger seu habitat natural. Quanto mais pessoas souberem sobre essas criaturas incríveis, mais perceberemos a necessidade de proteger o meio ambiente que elas chamam de lar. Não é incrível como esses pequenos animais podem ter um grande impacto em nosso mundo? Você não vai acreditar nisso sobre a maior colônia de insetos. Você sabia que a maior colônia de insetos do mundo vive em uma única figueira no Brasil? Essa árvore impressionante abriga mais de 20 milhões de formigas, criando uma metrópole vibrante cheia de trabalhadores dedicados. Essas formigas mostram um trabalho em equipe e cooperação notáveis no reino animal. Nas extensas ramificações da figueira, elas constroem túneis complexos e estabelecem ninhos, enquanto cuidam de sua rainha e alimentam as formigas jovens. A figueira desempenha um papel fundamental nessa relação, oferecendo não apenas abrigo, mas também alimento, criando um fenômeno conhecido como mutualismo, onde tanto a árvore quanto as formigas se beneficiam. Enquanto essas formigas estão ocupadas com suas atividades diárias, elas desempenham um papel crucial no ecossistema, facilitando a polinização e ajudando na decomposição, o que mantém o ambiente saudável. Você consegue imaginar a cena de milhões dessas pequenas criaturas coexistindo e trabalhando juntas, mostrando estratégias de sobrevivência aprimoradas ao longo de milhões de anos? É uma visão fascinante das maravilhas da natureza e das relações complexas que sustentam a vida em nosso planeta. Você sabia que em Ramador há uma casa com o número -1? Essa casa inusitada, situada abaixo do nível da rua, na pitoresca cidade de Ramador, na França, chama a atenção de turistas e moradores. O imóvel recebeu o nome único de 1 durante a numeração inicial das casas na região, o que despertou curiosidade. Turistas frequentemente visitam para tirar fotos e compartilhar histórias sobre esse lugar peculiar, se perguntando como é viver em uma casa que está literalmente abaixo do solo. A arquitetura única, combinada com as belas paisagens das rochas e da vegetação ao redor, torna essa casa uma parada inesquecível em qualquer viagem. Portanto, da próxima vez que você explorar a França, não deixe de visitar essa casa única que desafia os sistemas tradicionais de numeração. Que outros lugares inusitados você pode descobrir em suas viagens? Descubra a alegria escondida na arte movida pela paixão. Artistas, muitas vezes, se dedicam a hobbies como dança ou escrita, não pela fama, mas para aproveitar as alegrias que essas atividades trazem. Imagine um dançarino girando graciosamente ao ritmo da música, ou um escritor colocando sua alma em um poema. Para muitos, essas atividades criativas se tornam um refúgio, um lugar onde podem expressar livremente seus pensamentos e sentimentos. Praticar arte também pode melhorar a saúde mental, permitindo uma pausa do estresse diário. É impressionante quantas pessoas encontram conforto em seus hobbies, criando uma comunidade com aqueles que compartilham a mesma paixão. Seja um artista capturando a beleza da natureza ou um músico compondo melodias em casa, a motivação principal permanece a mesma. Tudo se resume ao amor pela arte. Por que você se dedica ao seu hobby favorito? Isso pode te surpreender, como funciona a magia do cinema. Na cena icônica do banheiro de Mary Poppins, Emily Blunt realiza um truque incrível de desaparecimento, mas tudo isso é graças a truques de câmera. Os criadores do filme tornaram isso possível ao desenvolver uma banheira especial com um buraco no fundo. Quando Emily Blunt parece cair na água, na verdade, ela desliza para um espaço escondido sob o palco. A segurança foi uma prioridade, então tapetes macios amorteciam sua queda durante o deslize. Essa construção genial cria uma ilusão impecável, fascinando o público e mantendo todos seguros. A combinação de design criativo de cenários, ângulos de câmera precisos e um elenco talentoso mostra o quanto de esforço é colocado na criação de momentos memoráveis no cinema. Então, da próxima vez que você assistir ao seu filme favorito, lembre-se de que o que você vê pode não ser tão simples quanto parece.
Um helicóptero realmente pode pousar no Everest? Em 14 de maio de 2005, o piloto francês Didier Desailly realizou um feito incrível, tornando-se a primeira e única pessoa a pousar um helicóptero no topo da montanha mais alta do mundo. Desailly pilotava um Eurocopter AS-350 Squirrel, um helicóptero notável, conhecido por sua versatilidade e confiabilidade. As condições eram tudo menos simples. O ar rarefeito e os ventos fortes apresentavam sérios desafios. O helicóptero teve que manobrar em um ambiente onde a maioria dos aviões nem sonharia em voar. Apesar dessas dificuldades, o pouso bem-sucedido de Didier Desailly não apenas demonstrou suas habilidades excepcionais como piloto, mas também ampliou nossa compreensão sobre os limites da aviação. Esse sucesso monumental abriu novas oportunidades para pesquisas e operações de resgate em condições tão severas. Como esse piloto corajoso conseguiu realizar essa manobra arriscada? A verdade é que voar pode ser mais barato. Em 4 dos 10 maiores aeroportos do Reino Unido, estacionar um pequeno avião por 24 horas custa menos do que estacionar um carro. Esse fato surpreendente mostra que, às vezes, é mais econômico voar do que dirigir. Por exemplo, uma família pode gastar muito para deixar seu carro no estacionamento, enquanto um pequeno avião pode custar apenas uma fração desse valor. Essa mudança nos preços pode incentivar mais pessoas a considerar voos para viagens curtas ou aventuras, tornando a aviação mais acessível. Quem diria que a conveniência de voar poderia trazer tanta economia? Isso desafia a ideia de que viajar de avião é sempre caro. Agora, com a possibilidade de estacionamento acessível, talvez um fim de semana nas lindas Ilhas Britânicas não seja tão impossível quanto parece. Você consideraria voar em vez de dirigir se isso significasse economizar dinheiro? Por que a altura é importante no beisebol? O menor jogador profissional de beisebol tinha apenas 1,60 m, um pouco mais alto que uma mesa de cozinha. Apesar de seu tamanho, ele mostrou uma determinação e habilidade incríveis, provando que o tamanho não é o mais importante no esporte. Esse jogador, conhecido por sua agilidade e reflexos rápidos, superou todos os obstáculos, aprimorando suas habilidades com treinos intensos e uma paixão sem limites pelo jogo. Sua história inspira muitos jovens atletas que podem se sentir limitados por sua altura, mostrando que o coração e o trabalho duro podem superar as características físicas. Ao longo de sua carreira, ele fez seu nome na liga, lembrando a todos que o talento muitas vezes é mais importante que o tamanho. Seja em uma corrida rápida atrás da bola ou em uma passagem veloz pelas bases, as conquistas desse jogador incrível vão além do campo e inspirando todos os novos talentos do esporte. Não é impressionante como a determinação pode levar à grandeza? Um fato interessante sobre a antiga Esparta. Você sabia que as eleições em Esparta não eram feitas por votação secreta como hoje? Eles tinham um método único baseado em barulho. Os candidatos entravam um a um em um grande salão e o público expressava seu apoio com gritos e aplausos. Os juízes ouviam atentamente o quanto cada candidato era apoiado. Quanto mais barulho, maiores eram as chances de vitória. Essa competição de barulho não só tornava as eleições emocionantes, mas também mostrava o compromisso de Esparta com a participação pública nas decisões. Diferente dos sistemas modernos, onde os votos muitas vezes são secretos, os espartanos faziam tudo de forma aberta, e cada aplauso podia influenciar o resultado. É impressionante como diferentes culturas abordam a governança, não é mesmo? Imagine como as eleições poderiam mudar se dependêssemos de aplausos em vez de votos. Você consegue adivinhar o que realmente define o tempo no aeroporto de Schiphol? Em 2016, o designer Martin Bass apresentou um incrível relógio em tempo real, que une arte e tecnologia de forma espetacular. Esta criação única mostra um artista que constantemente apaga e redesenha os ponteiros do relógio, transformando a passagem do tempo em um espetáculo. A cada minuto, quando os ponteiros mudam, o artista atualiza a superfície desenhada, tornando a contagem do tempo uma apresentação fascinante. Não é apenas uma maneira de saber as horas. É uma combinação emocionante de criatividade e funcionalidade que chama a atenção de viajantes e amantes da arte. Enquanto a maioria dos relógios apenas conta os minutos, o relógio de Schiphol convida os espectadores a apreciar a efemeridade do tempo. Com essa instalação notável, Bass não só melhora a estética do aeroporto, mas também desafia nossa percepção de como percebemos e vivenciamos o tempo. Não é incrível como a arte pode reimaginar objetos do dia a dia? Você já encontrou um peixe com 400 milhões de anos? O selacanto, frequentemente chamado de fóssil vivo,
tem chamado a atenção dos cientistas desde sua descoberta em 1938, na costa da África do Sul. Esse peixe incrível pertence a um antigo grupo que remonta ao período Devoniano, que começou há cerca de 419 milhões de anos. Os selacanthus eram considerados extintos há cerca de 66 milhões de anos, junto com os dinossauros, até que um pescador capturou um no Oceano Índico. Diferente da maioria dos peixes, que tem uma nadadeira dorsal, os selacanthus possuem uma estrutura de nadadeiras única, semelhante a membros de animais terrestres. Eles têm um estilo de caça interessante. Conseguem detectar campos elétricos gerados pela presa na água turva. Seu habitat nas profundezas do oceano significa que ainda estamos estudando seu comportamento e biologia. Ao investigar essas criaturas incomuns, os cientistas obtêm insights sobre a história evolutiva e a transição da água para a Terra. O selacantho nos lembra o quão diversa e resiliente pode ser a vida na Terra. Não é fascinante pensar em seres tão antigos ainda nadando em nossos oceanos? Você sabia que os leões acasalam até 100 vezes por dia? É verdade. Esses magníficos grandes felinos são conhecidos não só pelos seus rugidos, mas também por seus impressionantes rituais de acasalamento. Quando a leoa está no cio, ela e o macho podem acasalar a cada 10-20 minutos. Esse intenso período de acasalamento dura cerca de 5 a 7 dias e é cheio de atividade. Embora pareça que eles estão sempre ocupados, a leoa pode precisar de 6 a 9 ciclos de acasalamento antes de engravidar. Essa incrível estratégia reprodutiva ajuda a transmitir os melhores genes para seus filhotes. Então, da próxima vez que você pensar nos leões, lembre-se de que o amor deles é tão selvagem quanto a vida na savana. Conheça Simba, o cabra com as orelhas mais grandes do mundo. Nascido em Karachi, Paquistão, Simba não é um cabra comum. Ele está no livro dos recordes Guinness por ter as orelhas mais grandes entre os cabras, cada uma medindo impressionantes 54 centímetros. Essa característica incrível conquistou o coração de muitos e trouxe fama para a charmosa fazenda onde ele vive. As pessoas vêm para vê-lo, curiosas sobre como tais traços únicos podem surgir na natureza. As enormes orelhas não são apenas para a beleza, elas ajudam Simba a regular a temperatura do corpo, o que é especialmente útil no clima quente do Paquistão. Quando ele passeia pela fazenda, suas impressionantes orelhas balançam e pulam, destacando-o entre os outros cabras. Seus donos até usam essa diferença em comum para ensinar sobre genética animal e saúde. Simba é um exemplo de como a diversidade na natureza pode criar maravilhas inesperadas, trazendo alegria e admiração a todos que o conhecem. Quem poderia imaginar que um cabra poderia se tornar tão famoso apenas por suas orelhas incomuns? Vamos revelar a verdade sobre as canções das baleias azuis. Esses gigantes gentis do oceano, as baleias azuis, se comunicam através de canções incríveis e poderosas, que podem viajar longas distâncias debaixo d'água. Apesar de serem os maiores animais da Terra, chegando a 30 metros de comprimento, elas dependem desses sons profundos e ressonantes para encontrar parceiros e se orientar em um oceano vasto e muitas vezes escuro. As canções podem ser bastante complexas e únicas para cada baleia ou população, assim como os humanos têm diferentes sotaques. Cientistas acreditam que essas canções desempenham um papel importante em seus rituais de acasalamento, ajudando os machos a atrair fêmeas e facilitando a navegação em longas distâncias. Quando as baleias azuis se movem nas profundezas do mar, suas canções se entrelaçam com os ritmos do oceano, revelando uma conexão incrível entre a natureza e a comunicação. Portanto, da próxima vez que você pensar nessas criaturas majestosas, lembre-se de que por trás de seu tamanho imenso existe um mundo de sons e comportamentos complexos. Como essas canções maravilhosas moldam suas vidas. A incrível história de sobrevivência do voo Aloha Airlines 243. Em 1988, um voo comum se transformou em um pesadelo quando, a 24 mil pés de altitude, ocorreu uma descompressão explosiva. Parte do teto se desprendeu devido à mudança brusca de pressão e o interior da aeronave virou um caos. Os passageiros ficaram em choque, com objetos voando, mas a equipe experiente agiu rapidamente. Eles conseguiram estabilizar o avião e informar os passageiros sobre a necessidade de um pouso de emergência. Graças ao excelente trabalho em equipe e à calma dos pilotos, o avião foi direcionado de volta ao aeroporto de Kahului, onde pousou com segurança. Surpreendentemente, a maioria dos 59 passageiros a bordo sobreviveu a essa situação aterrorizante.
Esse incidente levou a mudanças significativas na segurança da aviação para evitar eventos semelhantes no futuro. Você consegue imaginar como tudo pode mudar rapidamente no céu? E se eu disser que as sequoias podem sobreviver ao fogo? Essas árvores magníficas desenvolveram adaptações incríveis que as ajudam a resistir a incêndios frequentes. À medida que crescem, a casca das sequoias se torna mais grossa, formando uma proteção que não só as defende das chamas, mas também as protege de fungos prejudiciais. Essa casca espessa é rica em taninos, compostos naturais que evitam infecções e pragas. Essa combinação única permite que as sequoias e seus parentes próximos, as sequoias gigantes, vivam milhares de anos, mesmo quando incêndios florestais atravessam suas áreas. Na verdade, essas árvores muitas vezes saem dos incêndios florestais mais saudáveis, ajudando a promover um novo crescimento após eles. Sua incrível resistência é um lembrete importante da capacidade da natureza de se adaptar e sobreviver em condições extremas. Não é impressionante como essas árvores evoluíram para enfrentar desafios que facilmente destruiriam muitas outras espécies? O que realmente influencia a língua na América? Durante a Primeira Guerra Mundial, em 1917, o governo do Yorkshire lançou uma campanha pedindo aos cidadãos que falassem a língua americana para fortalecer a unidade nacional. Essa iniciativa desencorajou o uso de idiomas estrangeiros, que eram comuns devido à diversidade da população imigrante do país. O governo acreditava que promover uma língua única fortaleceria a nação em tempos difíceis. Essa campanha mostrou como a língua pode ser uma ferramenta poderosa de unidade, mas também revelou as dificuldades da assimilação cultural forçada em uma sociedade tão multicultural. Embora o movimento tenha perdido força com o tempo, levantou questões importantes sobre identidade e pertencimento. As pessoas devem abrir mão de suas línguas nativas para se sentirem parte da sociedade. Esse debate continua até hoje, destacando o equilíbrio entre unidade nacional e diversidade cultural. Você consegue acreditar nessa estranha lei sobre cuspir na Geórgia? Em Marietta, Geórgia, existe uma lei incomum que proíbe cuspir de carros ou ônibus, enquanto motoristas de caminhões podem fazer isso sem restrições. Essa regra parece estranha, especialmente considerando que suas razões provavelmente estão ligadas à saúde pública e higiene. Cuspir pode ser anti-higiênico, espalhando germes e doenças, o que provavelmente levou os legisladores a restringi-lo em veículos menores, onde as pessoas estão mais próximas umas das outras. Mas por que os caminhões estão isentos dessa regra, se também podem transportar passageiros e espalhar saliva? Essa exceção gera confusão e questionamentos sobre as intenções e a coerência da lei. Talvez seja apenas uma lei peculiar que ficou conosco por muito tempo. Essas leis nos lembram que nem todas as regras têm uma explicação lógica, mas definitivamente despertam nosso interesse pelas normas locais. E se eu disser que o guepardo é imbatível? Esse incrível animal é o mais rápido do mundo terrestre, alcançando facilmente velocidades de até 96 km por hora em apenas alguns segundos. Conhecido por seu corpo esguio e pernas longas, o guepardo acelera mais rápido que um carro esportivo. Mas velocidade não é tudo. A técnica de caça do guepardo também impressiona. Ele usa sua visão aguçada para detectar presas à distância e, em seguida, conta com explosões curtas de velocidade incrível para alcançá-las. Ao contrário de muitos outros predadores, os guepardos se cansam rapidamente, então precisam capturar sua comida em questão de segundos. Para manter essa velocidade, eles têm adaptações especiais, como grandes narinas e um corpo leve. Infelizmente, sua população está diminuindo devido à perda de habitat e à caça ilegal. Portanto, embora esses magníficos animais possam correr como relâmpagos, precisamos trabalhar para que continuem a alegrar nosso planeta no futuro. Você já se perguntou por que os ossos ficam mais fortes com exercícios físicos? Na verdade, nossos ossos não são apenas estruturas estáticas. Eles são tecidos vivos que reagem ativamente às cargas. Quando praticamos atividades físicas, especialmente como correr ou pular, estimulamos a formação de novo tecido ósseo. Isso acontece graças a pequenas células chamadas osteoblastos, que atuam como construtores dos nossos ossos. Elas se tornam mais ativas quando sentem a carga durante os exercícios, criando gradualmente ossos mais fortes e densos. Esse processo é importante para pessoas de todas as idades, especialmente para crianças e adolescentes, cujos ossos ainda estão em crescimento.
Exercícios regulares com carga não só fortalecem os ossos, mas também ajudam a prevenir doenças como a osteoporose no futuro. Então, da próxima vez que você for à academia ou praticar esportes, lembre-se de que você não está apenas se tornando mais forte, mas também construindo um esqueleto mais robusto. Você sabia que as aves são parentes dos crocodilos? Pode ser surpreendente, mas aves e crocodilos, como os jacarés e crocodilos, pertencem a um grupo antigo chamado Archosaurus. Essa conexão incrível remonta a um ancestral comum que viveu há cerca de 250 milhões de anos. Os arcosáurios dominaram a Terra na época dos dinossauros, e seu legado ainda vive hoje, nessas duas grupos tão diferentes. As aves evoluíram para voar, com penas e ossos leves, enquanto os crocodilos desenvolveram corpos robustos, perfeitos para a vida aquática. Esse caminho evolutivo extraordinário deu tanto às aves quanto aos crocodilos adaptações únicas, adequadas aos seus habitats, mostrando a incrível diversidade da vida moldada por suas antigas conexões. Então, da próxima vez que você vir uma ave planando no céu, ou um crocodilo tomando sol à beira da água, lembre-se de que eles compartilham um legado surpreendente que remonta a milhões de anos. Você consegue adivinhar o que realmente move nossos antigos calendários? Arqueólogos em Göbekli Tepe, na Turquia, descobriram recentemente o calendário mais antigo do mundo, com quase 13 mil anos. Essa descoberta revolucionária inclui elaboradas esculturas em enormes colunas de pedra, que mostram um avançado calendário solar-lunar. Especialistas acreditam que esse calendário antigo era usado não apenas para marcar o tempo, mas também para observar eventos celestiais, como a passagem de um cometa que ocorreu por volta de 10.850 a.C. Imagine como os primeiros habitantes de Göbekli Tepe olhavam para o céu, fazendo conexões entre as estrelas e seu cotidiano. Essa descoberta ilumina como nossos antepassados compreendiam seu mundo e marcavam a passagem do tempo, abrindo caminho para os calendários que usamos hoje. O que mais pode estar escondido nas pedras antigas, aguardando para ser descoberto? Vamos descobrir a verdade sobre a superfluidez. A superfluidez é um estado incrível da matéria, onde líquidos fluem sem resistência ou viscosidade, mesmo a temperaturas extremamente baixas, próximas do zero absoluto. Imagine um líquido que pode deslizar facilmente por pequenos buracos, ou ao redor de cantos afiados, sem perder velocidade. Esse fenômeno surpreendente desafia nossa experiência cotidiana com líquidos, que geralmente desaceleram ou grudam em superfícies. A superfluidez foi descoberta no hélio 4 e hélio 3, e ela expande os limites da física, questionando nossas ideias sobre o comportamento dos líquidos. Cientistas continuam a desvendar seus mistérios, pois isso abre novas possibilidades para tecnologias, incluindo computação quântica e sistemas de refrigeração modernos. Ao estudar a superfluidez, os pesquisadores não apenas aprofundam nossa compreensão da mecânica quântica, mas também inspiram inovações que podem transformar nosso mundo. É incrível pensar que um líquido pode se comportar de maneira tão diferente em condições extremas. Acredite ou não, o oxigênio mudou nosso planeta para sempre. Há cerca de 2,4 a 2,1 bilhões de anos, a Terra passou por uma transformação incrível, conhecida como o Grande Evento de Oxidação. Esse período transformador foi principalmente causado por organismos minúsculos chamados cianobactérias. Esses pequenos seres realizavam a fotossíntese, produzindo uma enorme quantidade de oxigênio como subproduto. Quando esse oxigênio preencheu a atmosfera, desencadeou uma reação em cadeia que alterou a vida na Terra. Embora o oxigênio seja essencial para a maioria dos seres vivos hoje, para muitos organismos anaeróbicos que prosperavam em ambientes sem oxigênio, o aumento repentino foi catastrófico, levando à extinção de cerca de 80% deles. Esse evento não apenas abriu caminho para novas formas de vida, mas também preparou o terreno para a evolução de organismos complexos, incluindo plantas e animais, criando uma rede diversificada de vida que continua a prosperar até hoje. É incrível como essas pequenas bactérias desempenharam um papel tão importante na história do nosso planeta. Você pode se surpreender, a famosa fissura no sino da liberdade.
O Sino da Liberdade, símbolo da independência americana, quebrou pela primeira vez em 1752, logo após chegar a Filadélfia, para anunciar a abertura da Casa do Estado da Pensilvânia. Em vez de descartá-lo, o sino foi fundido novamente, mostrando resistência e criatividade. A nova fundição deu ao sino um som forte e orgulhoso, mas ele ainda manteve sua característica fissura. Com o tempo, essa fissura se tornou uma marca querida, simbolizando as imperfeições em nossa busca por liberdade e justiça. Desde então, o sino se tornou um ícone da liberdade, representando não apenas a Revolução Americana, mas também a luta contínua pela igualdade. Pessoas de todo o mundo visitam o Centro do Sino da Liberdade em Filadélfia para admirar essa relíquia histórica e refletir sobre os valores eternos que ela representa. Você consegue imaginar um símbolo de liberdade tão resistente? Difícil de acreditar, mas as sementes de maçã podem ser perigosas. Embora a polpa doce e suculenta das maçãs agrade a muitos, essas pequenas sementes escondem um perigo. As sementes de maçã, assim como as de pera, contêm pequenas quantidades de arsênio, uma substância que pode ser tóxica, especialmente para nossos amigos peludos como os cães. Imagine seu cachorro mordendo feliz o miolo da maçã, sem suspeitar do perigo. Embora uma única semente provavelmente não cause problemas sérios, consumir muitas delas pode levar a uma intoxicação que nenhum dono de animal de estimação deseja enfrentar. Portanto, é muito importante que os donos de pets descartem com cuidado os miolos de maçã e pera, para que seus curiosos companheiros não sejam atraídos por esses restos perigosos. Para proteger seu animal, sempre remova as sementes e miolos das frutas antes de compartilhá-las. E lembre-se, é melhor prevenir do que remediar a saúde dos nossos queridos. E se eu te disser que os planetas podem parecer donuts? Os cientistas estão interessados na ideia de um planeta toroidal, um mundo teórico com forma de donut. Embora esses planetas ainda não tenham sido encontrados, simulações de computador mostram que, sob certas condições, um planeta pode ter essa estrutura única em forma de anel. Imagine as forças gravitacionais atuando em um planeta assim. Essas forças podem criar condições incomuns, afetando tudo, desde o clima até a alternância entre dia e noite. Por exemplo, um planeta toroidal pode ter fenômenos climáticos extremos, ou até mesmo ter vários nasceres e pôr do sol em um único dia, por causa de sua forma. Essa ideia não só desperta o interesse dos astrônomos, mas também inspira os fãs de ficção científica. Apenas imagine as aventuras que podem acontecer em um planeta que desafia nossa visão tradicional de como o mundo deve ser. Será que esses planetas em forma de donut estão escondidos nas vastidões do espaço? Incrível, mas é verdade. As maçãs têm ancestrais selvagens. As maçãs, a fruta favorita em lancheiras e tortas, na verdade vem do Cazaquistão. Lá você pode encontrar variedades selvagens que encantam seu paladar com aromas de rosas, morangos e até doces. Não é interessante? A maioria das maçãs que comemos hoje descende de apenas 2 árvores antigas, revelando uma história genética fascinante. Isso significa que cada maçã que você morde carrega um legado que remonta a milhares de anos. A diversidade de sabores das maçãs no Cazaquistão mostra o potencial para criar variedades ainda mais únicas. Então, da próxima vez que você comer uma maçã crocante, pense na longa jornada que ela fez no tempo e como ela nos conecta a um país distante, cheio de maravilhas frutais. Você já experimentou uma variedade selvagem de maçã? O que realmente impulsiona o sucesso da Netflix? Em 1997, a Netflix começou como um serviço de aluguel de DVDs pelo correio, revolucionando o processo de locação de filmes. Você escolhia seus filmes favoritos online, e eles eram entregues diretamente na sua caixa de correio. Mas a empresa percebeu que os tempos estavam mudando, as pessoas estavam se tornando mais conectadas, e a internet estava se desenvolvendo rapidamente. Em 2007, a Netflix deu um passo ousado e migrou para o streaming, reconhecendo o enorme potencial do conteúdo digital. Essa decisão mudou a forma como consumimos entretenimento, abrindo caminho para as maratonas de séries. Hoje, a Netflix oferece uma vasta biblioteca de filmes e shows, disponíveis com um simples clique. Ao abandonar seu modelo original, a Netflix não apenas se adaptou às mudanças, eles ajudaram a definir o futuro da televisão e do cinema. Você consegue imaginar um mundo sem streaming? É difícil acreditar que já vivemos sem isso. Bonsai é realmente uma arte? Com certeza. O bonsai é uma tradição japonesa incrível que envolve o cultivo de árvores em miniatura em pequenos vasos,
criando belas obras de arte vivas. A palavra bonsai significa plantado em um recipiente, e os mestres usam técnicas como poda, arame e replantio para moldar essas árvores ao longo dos anos. Cada bonsai reflete a beleza natural de suas versões maiores, permitindo que o artista recrie a grandiosidade da natureza em miniatura. Não se trata apenas da árvore. O bonsai representa paciência e dedicação, pois algumas árvores são cuidadas por décadas. Os apaixonados dizem que o bonsai captura a essência da natureza, da filosofia e da expressão artística ao mesmo tempo. Seja um pequeno pinheiro ou uma delicada flor de cerejeira, cada bonsai conta sua própria história, nos convidando a refletir sobre a beleza ao nosso redor e lembrando-nos da resiliência da natureza. Não é fascinante? É verdade que a água pode estar em 3 estados ao mesmo tempo? Sim, isso é uma realidade incrível. Esse fenômeno é chamado de ponto triplo, onde gelo, água e vapor coexistem. Mas esse espetáculo acontece apenas em condições específicas de temperatura e pressão. Por exemplo, a cerca de 0,01 graus Celsius e a uma pressão de 611,657 pascais. Esses 3 estados se equilibram perfeitamente. É como um truque mágico no mundo da física. O ponto triplo não é apenas um fato interessante. Ele tem consequências importantes na termodinâmica, a ciência do calor e do fluxo de energia, e até na ciência espacial. Compreender esse comportamento único ajuda os cientistas a estudar como as substâncias se comportam em diferentes condições, o que pode ser crucial em áreas como meteorologia e design de naves espaciais. Imagine cientistas em planetas distantes tentando entender suas versões da água. O ponto triplo da água nos faz admirar a complexidade do nosso universo e como algo tão simples como a água pode nos ensinar tanto sobre o mundo ao nosso redor. Muitos não sabem, mas Ferralho é único. Localizada em um lindo vale em Bávona, na Suíça, Ferralho se destaca como uma vila sem eletricidade. Em vez de acender luzes, os moradores levam uma vida mais simples, usando velas, lenha e fontes de água limpa. Este lugar mágico é cercado por altas montanhas e possui uma impressionante cachoeira de 80 metros, que acrescenta charme ao local. Turistas vêm em busca de tranquilidade e descanso da agitação da vida moderna, tornando um destino ideal para amantes da natureza e aqueles que desejam relaxar. Imagine-se caminhando pelas ruas de paralelepípedos, sentindo o ar fresco e ouvindo o suave som da cachoeira, enquanto saboreia um chá de ervas feito com plantas locais. A vida em Ferralho nos lembra suavemente das alegrias da simplicidade, com suas paisagens pitorescas que parecem saídas de um conto de fadas. Para quem sonha com um descanso pacífico, Ferralho oferece uma experiência única que ficará na memória. Esta joia escondida convida os visitantes a apreciar a beleza da natureza e a força da vida tranquila. Você está pronto para escapar para este maravilhoso canto da Suíça? Você já imaginou que poderia morrer batendo a cabeça na porta? Parece inacreditável, mas a história registra casos de 2 reis franceses que morreram de forma tão absurda. O rei Luís XVI e o rei Luís Felipe foram vítimas de acidentes, batendo a cabeça nas partes superiores das portas. Luís XVI, que governou durante a Revolução Francesa, era conhecido por suas decisões infelizes, mas seu destino foi selado em um momento de descuido em um cômodo com teto baixo. Da mesma forma, o rei Luís Felipe, que reinou no século XIX, enfrentou um destino igualmente estranho. Esses casos ressaltam como algo comum, como uma moldura de porta, pode levar a consequências surpreendentes. As portas, que muitas vezes consideramos garantidas, nos lembram da imprevisibilidade da vida. Apesar do tom levemente humorístico dessas histórias, elas servem como uma lição histórica sobre a fragilidade da existência humana. Na próxima vez que você passar por uma porta, vale a pena se abaixar um pouco. Você consegue acreditar como momentos comuns podem se tornar extraordinários. Você sabia que animais selvagens vivem em Manhattan? As ruas movimentadas de Manhattan são conhecidas por seus arranha-céus e cultura vibrante, mas também é possível encontrar diversos animais selvagens, como alces, linces e ursos negros. Essas criaturas se adaptaram surpreendentemente bem à vida urbana, frequentemente visitando parques e áreas verdes. Por exemplo, alces podem ser vistos pastando em cantos tranquilos do Central Park, enquanto linces podem ser notados em áreas florestais próximas, mostrando sua incrível capacidade de sobreviver tanto na natureza quanto na cidade. Os ursos negros, embora menos comuns, às vezes descem das florestas vizinhas
criando uma conexão fascinante entre a natureza e a cidade. A presença desses majestosos animais destaca a importância de preservar habitats naturais, mesmo em áreas altamente urbanizadas. Sempre que você passear pelo parque, lembre-se de que pode compartilhar esse espaço com esses fascinantes habitantes da vida selvagem. É incrível pensar que vivemos tão perto deles. O que acontece quando você pede sal no Egito? Na cultura egípcia, pedir sal à mesa é considerado bastante rude. Esse gesto sugere que a comida está mal temperada, o que pode ofender um pouco as habilidades culinárias dos anfitriões. A comida tem um papel importante na hospitalidade egípcia, transformando a refeição não apenas em uma forma de saciar a fome, mas também em uma oportunidade de compartilhar alegria e conexão. Quando você se senta à mesa com uma família egípcia, você se torna parte de uma experiência cheia de calor e generosidade. Os convidados são valorizados e espera-se que você aprecie os pratos servidos. Elogios são comuns, pois são uma parte importante de mostrar respeito pelo trabalho do cozinheiro. Essa prática cultural destaca a importância de um jantar educado e do respeito aos costumes locais, fortalecendo a ligação entre os anfitriões e seus convidados. Portanto, da próxima vez que você for convidado para jantar no Egito, não se esqueça de saborear cada garfada e expressar sua gratidão. É uma forma de honrar a hospitalidade e as tradições do povo. Você pode se surpreender com informações sobre anúncios pop-up. No início da internet, o criador dos anúncios pop-up, Ethan Zuckerman, nunca imaginou que sua ideia se tornaria tão popular e às vezes até odiada. Inicialmente, eles foram criados para chamar a atenção e aumentar o tráfego nos sites, mas logo ele percebeu que esses anúncios muitas vezes irritam os usuários, em vez de envolvê-los. Zuckerman lamentou sua invenção, reconhecendo que ela contribuiu para o caos na internet. Essa descoberta destaca as consequências inesperadas das inovações digitais. O que começa como uma ideia criativa pode gerar um impacto negativo inesperado. Embora os anúncios pop-up deveriam ajudar os sites a crescer, seu caráter intrusivo frequentemente atrapalha a navegação, fazendo com que as pessoas se sintam sobrecarregadas. Essa situação nos lembra que nem todas as inovações são bem recebidas, e os designers devem considerar como suas criações afetam os usuários. Então, como podemos inovar sem atrapalhar uns aos outros? Você toma milhares de decisões todos os dias. Isso pode te surpreender. Em média, os adultos enfrentam cerca de 35 mil escolhas diariamente. Pense nisso. Toda manhã, você decide se vai apertar o botão de soneca ou levantar da cama, o que comer no café da manhã e qual caminho seguir para o trabalho. Muitas decisões são pequenas e rotineiras, como o que vestir ou o que almoçar. No entanto, algumas escolhas podem ser significativas, como a escolha da profissão ou a decisão de se mudar para uma nova cidade. Cada uma dessas decisões, grandes ou pequenas, molda a nossa vida. Curiosamente, pesquisadores sugerem que a quantidade de decisões pode levar à fadiga de decisão, dificultando a escolha de opções sensatas ao longo do dia. Então, como lidar com tantas decisões sem se sentir sobrecarregado? Encontrar maneiras de simplificar as escolhas ou estabelecer rotinas pode ajudar a manter a clareza e aumentar a confiança na tomada de decisões. É verdade que os porcos são mais inteligentes que os cães? Com certeza, os porcos são animais extremamente inteligentes, muitas vezes com habilidades cognitivas que podem superar as de nossos amados cães. Estudos mostraram que os porcos conseguem resolver tarefas complexas, reconhecer símbolos e até se orientar facilmente em labirintos. Essa inteligência não se limita à resolução de problemas. Os porcos também demonstram um grande intelecto emocional. Eles se comunicam entre si com diferentes sons e mostram empatia por seus semelhantes. Suas estruturas sociais são complexas e eles formam laços fortes com familiares e amigos. Esse reconhecimento crescente da inteligência dos porcos desafia nossa percepção desses animais e destaca sua importância nos ecossistemas. Compreender suas habilidades nos leva a repensar os estereótipos comuns sobre os porcos, lembrando que eles não são apenas animais de fazenda, mas seres conscientes com uma vida emocional rica. Então, da próxima vez que você ver um porco, pode ser que esteja olhando para uma criatura com uma mente genial. É verdade que a Rússia tem 11 fusos horários? Sim, é surpreendente, mas é verdade. A Rússia é o maior país do mundo, com uma área de mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Esse vasto território abrange tanto a Europa quanto a Ásia.
Para considerar a diversidade geográfica, a Rússia estabeleceu 11 fusos horários diferentes, cada um com 1 hora de diferença do vizinho. Por exemplo, quando é meio-dia em Moscovo, já são 8 da noite na península de Kamchatka, na costa leste. Isso significa que enquanto em uma parte do país o sol nasce, em outra, ele já se pôs. Gerenciar o tempo em um território tão grande é um verdadeiro desafio, especialmente para viagens e comunicação. Cada região não só tem seu próprio fuso horário, mas muitas vezes também celebra eventos culturais em horários diferentes, o que adiciona diversidade à vida na Rússia. Portanto, esteja você nas ruas movimentadas de São Petersburgo ou na remota taiga da Sibéria, o tempo aqui flui de maneira única, destacando a incrível escala e diversidade do país. Prepare-se para ser surpreendido pela seca mais longa da história. A seca mais longa já registrada durou impressionantes 14 anos no norte do Chile, de outubro de 1903 a janeiro de 1918. Esse período extremo de seca é um dos fenômenos naturais mais dramáticos, mostrando o quão sérias e implacáveis podem ser as secas. O norte do Chile, especialmente o deserto do Atacama, é conhecido por seu clima seco, mas esse período de seca levou as condições ao limite. Quase não choveu, o que afetou muito o ecossistema local e a agricultura. Os agricultores tiveram dificuldades para cultivar, e a paisagem mudou drasticamente, com rios secando e a vida selvagem se adaptando para sobreviver. Essa seca implacável serve como um poderoso lembrete das mudanças climáticas e da importância da gestão dos recursos hídricos. Mesmo hoje, cientistas estudam esse evento para entender os padrões climáticos de longo prazo. Quais lições podemos aprender com essa seca histórica sobre nosso próprio clima em mudança? Explorar as profundezas incríveis da Fossa das Marianas é uma experiência única. Este lugar impressionante é a parte mais profunda dos nossos oceanos, chegando a quase 11 mil metros abaixo da superfície. Para ter uma ideia, se você jogasse o Everest na fossa, seu pico ainda estaria a mais de 1 milha debaixo d'água. Localizada na parte ocidental do Oceano Pacífico, a fossa é uma área fascinante para os cientistas estudarem. Suas profundezas extremas criam condições que não existem em nenhum outro lugar da Terra, com pressões esmagadoras e temperaturas próximas do congelamento. Essas condições severas abrigam criaturas estranhas que se adaptaram a viver na completa escuridão, mostrando as maravilhas da evolução. Apesar de sua remoteness, pesquisadores como os da NOAA têm usado submersíveis para explorar esse mundo alienígena, descobrindo novas espécies e aprendendo mais sobre os processos geológicos da Terra. A Fossa das Marianas continua sendo uma das áreas menos exploradas do nosso planeta, despertando a curiosidade sobre o que mais pode estar escondido em suas profundezas escuras. Quais segredos ainda guarda este gigante subaquático? E se eu disser que as almôndegas guardam um segredo real? As almôndegas suecas, um prato favorito frequentemente servido no IKEA, na verdade tem raízes turcas. No início dos anos 1800, o rei da Suécia, Carlos XII, voltou de campanhas militares com uma paixão por esse prato delicioso. Ele trouxe a receita de volta para casa, onde foi recebido calorosamente e rapidamente renomeado como um clássico sueco. Essa mudança de nome ajudou a esconder sua origem turca. Hoje, essas saborosas almôndegas são servidas com molho cremoso, molho de lingonberry e frequentemente com purê de batata, tornando-se um prato principal nas festas suecas. A combinação de especiarias e sabores reflete tanto a influência turca quanto as preferências suecas. Então, da próxima vez que você saborear uma almôndega no IKEA, lembre-se de sua fascinante jornada pela história e aprecie o toque real nesse prato amado em todo o mundo. Você vai se surpreender ao saber que a reciclagem de papel economiza energia. A reciclagem de papel usa cerca de metade da energia necessária para produzir papel novo a partir de árvores. Isso é muito importante para o nosso planeta. Ao reciclar, não só reduzimos o consumo de energia, mas também preservamos recursos valiosos, como árvores e água. Na verdade, a produção de papel a partir de materiais reciclados economiza cerca de 60% de energia em comparação com a produção a partir de materiais virgens. Isso significa que menos gases de efeito estufa são liberados na atmosfera, ajudando a combater as mudanças climáticas. Além disso, a reciclagem ajuda a diminuir a quantidade de resíduos em aterros. Cada vez que você coloca papel no recipiente de reciclagem, você desempenha um papel importante na proteção do meio ambiente. Portanto, da próxima vez que você tiver que escolher entre jogar fora ou reciclar,
Lembre-se de que você não está apenas limpando, você está contribuindo positivamente para o nosso mundo. Você já percebeu um cheiro estranho na urina depois de comer aspargo? Esse fenômeno curioso acontece por causa de substâncias químicas específicas, como o ácido aspartico, que se decompõe em compostos que contêm enxofre durante a digestão. É isso que cria esse cheiro característico. Curiosamente, nem todos conseguem senti-lo. A capacidade de perceber esse aroma depende da genética. Algumas pessoas têm um gene que permite perceber esses cheiros, enquanto outras não. É um exemplo fascinante de como nossos corpos e genes influenciam nossas sensações. Então, da próxima vez que você estiver saboreando um prato de aspargo assado, preste atenção. Você sente esse cheiro forte ou não? Tudo depende da química do seu corpo e da sua predisposição genética única. Você vai se surpreender ao saber que os tigres têm listras únicas. Esses magníficos animais são facilmente reconhecíveis por seus padrões individuais, que são tão únicos quanto as impressões digitais dos seres humanos. Cada tigre possui uma combinação exclusiva de listras em sua pelagem, o que permite que os pesquisadores os identifiquem na natureza. Isso é extremamente importante para a conservação dos tigres, pois rastrear indivíduos ajuda os cientistas a entender seu comportamento e a dinâmica da população. Tecnologias modernas desempenham um papel fundamental nesse processo, utilizando câmeras avançadas e modelagem 3D para capturar imagens detalhadas das listras. Ao analisar esses padrões, os pesquisadores podem acompanhar os movimentos dos tigres, planejar a preservação de seu habitat e implementar estratégias de proteção eficazes. Essa abordagem inovadora não só ajuda a conservar a população de tigres, mas também contribui para esforços mais amplos de conservação da vida selvagem. Não é incrível como a natureza destaca a individualidade? O vento realmente é silencioso. Pode parecer surpreendente, mas o vento em si não faz barulho enquanto se move pelo ar. Nós o ouvimos apenas quando ele interage com objetos, como árvores, prédios ou até mesmo pessoas. Quando o vento sopra, ele faz os galhos balançarem, as folhas farfalharem e pode até assobiar através das frestas das janelas, criando sons que vão de um suave sussurro a um forte uivo. Esse fenômeno acontece porque a energia do vento é transferida para esses objetos, fazendo-os vibrar e emitir ondas sonoras. Por exemplo, uma rajada forte de vento batendo em um prédio alto pode produzir um som estrondoso, enquanto brisas leves podem resultar em um suave farfalhar das folhas. Então, da próxima vez que você ouvir o vento uivando ou balançando as árvores, lembre-se de que não é o vento que faz o som, mas sim sua interação com o mundo ao redor. Por que nadar ao redor da Grã-Bretanha parece impossível? Em 2013, Sean Conway fez história ao se tornar a primeira pessoa a nadar toda a extensão da Grã-Bretanha, alcançando o que poucos poderiam sonhar. Sua incrível jornada teve 900 milhas e durou 135 dias. Desses, ele realmente nadou em águas frias por 90 dias. Nas semanas restantes, ele enfrentou condições climáticas severas. Afinal, a natureza é imprevisível. A aventura de Sean começou no extremo norte da Escócia e seguiu pela costa da Inglaterra e do país de Gales. Imagine-o lutando contra ondas e correntes, lidando com temperaturas imprevisíveis. Isso exigiu uma enorme preparação, determinação inabalável e resistência mental. A natação de Sean não é apenas uma vitória pessoal. Ela inspira outros a superar seus limites, provando que com persistência, até as tarefas mais desafiadoras podem ser realizadas. O que realmente acontece quando as árvores vivem para sempre? As árvores são os organismos mais longevos da Terra, exibindo vidas impressionantes que fascinam cientistas e amantes da natureza. Por exemplo, Metusalém, um pinheiro na Califórnia, já viveu mais de 4.800 anos. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Vamos considerar o pomar Pando, em Utah. Um incrível sistema clonal de árvores com cerca de 80 mil anos de idade. Esse pomar é composto por árvores geneticamente idênticas, conectadas por um único sistema radicular, o que o torna um exemplo notável da resistência da natureza. Essas árvores podem se regenerar através de suas raízes, alcançando uma forma de imortalidade, a menos que enfrentem mudanças drásticas no ambiente, como incêndios florestais ou mudanças climáticas severas. Então, da próxima vez que você estiver caminhando pela floresta, lembre-se, alguns desses gigantes são sobreviventes antigos, prosperando silenciosamente por milênios. Que segredos eles guardam sobre a história do nosso planeta? É verdade que só vemos 3 milhas.
O horizonte é a linha onde a superfície da Terra encontra o céu, criando uma fronteira fascinante que muitas vezes tomamos como certa. Para uma pessoa comum, em nível do mar, essa linha está a cerca de 3 milhas de distância devido à curvatura da Terra. Isso significa que quando você olha para o oceano ou uma paisagem plana, pode parecer que está olhando para a eternidade, mas, na verdade, a forma da Terra limita sua visão. Para ver mais longe, é preciso subir. Escalar uma colina ou um prédio alto pode ampliar muito seu horizonte. Curiosamente, quanto mais alto você está, mais longe consegue ver, provando que nossa perspectiva muda radicalmente com a altura. Então, da próxima vez que você estiver apreciando o pôr do sol na praia, lembre-se de que o horizonte não é apenas uma vista bonita, é um lembrete da forma redonda da Terra e de como nosso mundo é estruturado. Vamos revelar a verdade sobre o destino de Walt Disney. O querido Disney, criador de mundos mágicos, na verdade, faleceu de uma forma diferente do que muitos fãs pensam. Um mito popular afirma que Walt Disney foi congelado após sua morte, e muitos se perguntam se ele algum dia poderá voltar. No entanto, essa história é completamente falsa. Na realidade, Disney foi cremado apenas 2 dias após sua morte em 1966. Suas cinzas foram enterradas no Memorial Park Forest Lawn, na Califórnia, um lugar tranquilo. Os rumores sobre o congelamento criogênico provavelmente surgiram de ideias de ficção científica que eram populares na época e foram alimentados por especulações na mídia. Apesar do caráter fascinante do mito, não há evidências confiáveis que comprovem as alegações sobre o corpo preservado de Disney. Então, da próxima vez que você ouvir a história sobre seu suposto congelamento, lembre-se da verdade por trás dessa lendária história. Você sabia que Liechtenstein compartilha a bandeira com o Haiti? Nos Jogos Olímpicos de 1936, em Berlim, atletas do pequeno país europeu Liechtenstein fizeram uma descoberta surpreendente. Eles descobriram que sua bandeira era idêntica à do Haiti, o que causou uma verdadeira confusão entre os participantes. Essa estranha coincidência levou os oficiais de Liechtenstein a agir rapidamente. Para evitar confusões durante o evento de prestígio, no ano seguinte, eles adicionaram uma coroa dourada à sua bandeira, criando um símbolo único que combinava sua identidade nacional com a simbologia real. Essa pequena, mas significativa mudança se tornou um lembrete fascinante de como até os menores países buscam visibilidade no cenário mundial. A bandeira com a coroa, desde então, se tornou um símbolo orgulhoso do legado e da cultura de Liechtenstein. Você consegue imaginar as conversas que isso poderia ter gerado entre os atletas quando perceberam que houve uma confusão com as bandeiras? Você sabia que nos Emirados Árabes Unidos surgiu uma tendência surpreendente? Muitos homens estão pegando empréstimos pessoais para cobrir até 80% dos custos do seu casamento. Esse peso financeiro faz com que muitos homens em busca de noivas olhem para o exterior, optando por casamentos mais baratos. As altas expectativas em relação aos casamentos tradicionais podem ser esmagadoras, e alguns noivos sentem a pressão de organizar celebrações luxuosas que não podem pagar. Para lidar com esses desafios, o governo do ZEAL tomou uma iniciativa positiva, criando um fundo especial para ajudar financeiramente os noivos que se casam com noivas locais. Essa iniciativa apoia os costumes e tradições locais, além de aliviar o fardo financeiro para os jovens casais. Ao abordar essas dificuldades econômicas, o governo espera equilibrar as tradições dos casamentos com as realidades da vida moderna, criando um ambiente mais saudável para as famílias e relacionamentos nos ZEAL. E se os tubarões pudessem piscar como nós? Os tubarões são únicos entre os peixes, pois podem piscar com os 2 olhos, graças a uma membrana protetora especial chamada membrana nictitante. Essa pálpebra semi-transparente fecha seus olhos durante a caça ou ataques, funcionando como um escudo para evitar ferimentos. Ao contrário da maioria dos peixes, que dependem principalmente da visão, os tubarões têm uma abordagem diferente para encontrar comida. Eles usam eletrosensores para detectar campos elétricos gerados por suas presas, o que lhes dá uma vantagem significativa. Imagine-se se aproximando do jantar, enquanto protege seus olhos. A capacidade de piscar adiciona um elemento interessante à sua estratégia de caça, mostrando como a evolução adapta esses predadores para a sobrevivência. Essa adaptação não só melhora suas habilidades de caça, mas também demonstra como a natureza encontra soluções para diferentes desafios. Na próxima vez que você pensar em tubarões,
Lembre-se de que eles não são apenas predadores ferozes. Eles têm características incríveis que lhes permitem prosperar no mundo subaquático. É verdade que um violino foi vendido por milhões? Em 2011, o lendário violino Stradivarius, conhecido como Lady Blunt, ganhou as manchetes quando foi vendido em um leilão em Londres por incríveis 15,9 milhões de dólares. Essa venda não apenas estabeleceu um recorde mundial pelo maior preço já pago por um violino, mas também mostrou a habilidade excepcional de Antonio Stradivari, um luthier do século XVIII, famoso por criar alguns dos melhores instrumentos de corda da história. O leilão realizado pela casa de leilões Trezio ganhou um significado especial quando todos os fundos foram doados para ajudar as vítimas do devastador terremoto e tsunami que atingiram o Japão no início do mesmo ano. Graças a esse gesto notável, a venda do violino Lady Blunt se tornou não apenas uma conquista financeira, mas também um símbolo de esperança para aqueles que precisam. Este violino, nomeado em homenagem à sua antiga proprietária, Lady Anna Blunt, emite não apenas uma música linda, mas também uma poderosa história de compaixão e generosidade. Será que essa combinação única de arte e filantropia pode inspirar outros a usar seus talentos para o bem? As camas de fogos de artifício iluminam festas na Espanha e na América Latina. Essas estruturas em forma de tigela são parte essencial de muitos festivais tradicionais, criando uma atmosfera de emoção entre as pessoas. Feitas de metal ou bambu, essas camas estão cheias de maravilhas pirotécnicas que explodem em shows deslumbrantes de cores e sons, transformando o céu noturno em uma tela de luz. A origem das camas de fogos remonta a tempos antigos, quando comunidades buscavam maneiras de celebrar eventos importantes, desde festas religiosas até festivais locais. Hoje, elas são frequentemente usadas em celebrações como La Tomatina e Las Falas, atraindo milhares de espectadores ansiosos para ver esse espetáculo. Quando as camas são acesas, os sons estrondosos e os flashes de luz criam uma atmosfera eletrizante, unindo as pessoas na alegria. Portanto, da próxima vez que você estiver em um vibrante festival na Espanha ou na América Latina, preste atenção nessas belas camas de fogos de artifício. Elas não são apenas decorações, mas uma tradição fascinante que ilumina os corações de todos os participantes. Para ser incrível, é preciso praticar? Essa ideia interessante vem de um livro cristão para adolescentes chamado Todo Mundo Pode Ser Legal, mas para ser incrível, é preciso praticar. Nele, os leitores encontram lições valiosas e conselhos baseados na fé que os ajudam a se tornarem as melhores versões de si mesmos aos olhos de Deus. Embora a capa do livro possa parecer antiga, seu conteúdo está cheio de sabedoria que inspira os jovens a buscarem a grandeza no dia a dia. O autor destaca que, embora qualquer um possa parecer legal, ser verdadeiramente incrível exige dedicação e esforço. Ao guiar os leitores por dificuldades e experiências familiares, o livro transmite habilidades importantes para o desenvolvimento pessoal e espiritual. Ele aborda temas como aceitação, resiliência e formação de caráter, tornando-se um guia prático para adolescentes que enfrentam os desafios da adolescência. Então você está pronto para a jornada de ser legal a ser incrível? Você sabia que o logo da Columbia Pictures tem uma história? O famoso logo que representa a Columbia Pictures, com a imagem de uma mulher segurando uma tocha, na verdade está ligado à vida de uma dona de casa americana chamada Johnny Joseph. Esse fato interessante foi revelado em 1992, desmentindo a crença de que o logo foi inspirado em outra pessoa. Johnny Joseph foi escolhida por seu sorriso caloroso e seu caráter amigável, que os designers queriam transmitir como símbolo da América clássica. É surpreendente como algo tão familiar, como um logo de filme, pode ter uma história tão interessante por trás. Essa imagem incorpora temas de força e esperança, refletindo a visão de Hollywood para suas produções. Então, da próxima vez que você ver esse logo na tela, antes de um filme, poderá apreciar a pessoa real por trás dele e a história de como Johnny Joseph deu vida a ele. Essa conexão adiciona um toque pessoal aos nossos filmes favoritos, fazendo-nos refletir sobre as inúmeras histórias que estão por trás da arte, que apreciamos todos os dias. Você já se perguntou por que os gostos mudam com a idade? Nossos receptores gustativos têm um papel importante na forma como percebemos os sabores, e é interessante saber que as pessoas têm entre 2.000 e 10.000 desses pequenos receptores na língua. Esses receptores não são permanentes, eles mudam e se regeneram com o tempo, permitindo que desfrutemos de uma variedade de alimentos.
As crianças geralmente têm mais receptores gustativos ativos, o que torna a percepção dos sabores mais intensa e rica. Imagine como um pedaço de bolo de chocolate pode ser uma explosão de doçura e riqueza para uma criança. No entanto, com a idade, o número de receptores gustativos diminui, e sua sensibilidade pode cair, resultando em uma experiência de sabor menos intensa. Essas mudanças podem afetar como apreciamos a comida e até mesmo nossas escolhas alimentares. Você já percebeu que alguns alimentos que você costumava amar agora têm um gosto diferente? Prepare-se para se surpreender com a popularidade do Super Bowl. Todo ano, milhões de fãs em todos os Estados Unidos assistem a este emocionante campeonato. O Super Bowl não é apenas um jogo de futebol, é um fenômeno cultural que atrai cerca de 100 milhões de espectadores. Famílias se reúnem em frente à TV, amigos fazem festas e as pizzarias não conseguem dar conta dos pedidos. O que torna esse evento tão especial não são apenas os momentos emocionantes em campo, mas também os shows luxuosos no intervalo com os melhores artistas e as propagandas inesquecíveis que todos comentam. A expectativa cresce durante toda a temporada, atingindo seu auge neste grandioso evento todo fevereiro. Fãs de diferentes classes sociais se unem para celebrar seus times favoritos, tornando o Super Bowl uma combinação única de esporte, entretenimento e espírito comunitário. Então, o que você está esperando? Marque no calendário o próximo Super Bowl e junte-se à emoção. Isso pode te surpreender. Louie Louie nunca foi proibida. Muitos acreditam que o governo do Snare baniu a famosa canção Louie Louie por causa de seu suposto conteúdo obsceno. Na década de 1960, o FBI analisou a música, suspeitando que as letras pudessem conter palavras impróprias. No entanto, após uma investigação cuidadosa, não encontraram nenhuma evidência disso. Na verdade, as letras eram bastante inofensivas, mas a má qualidade da gravação tornava-as difíceis de entender. Mesmo assim, algumas estações de rádio decidiram retirar a música temporariamente do ar devido a reclamações de pais. Portanto, apesar do mito da proibição, você ainda pode aproveitar Louie Louie sem nenhuma restrição. O que você acha que tornou essa melodia marcante tão controversa? Você já se perguntou por que há uma cratera sorridente em Marte? A cratera do Rosto Feliz, uma incrível formação geológica na superfície de Marte, se parece com um sorriso alegre. Fotos de sondas espaciais capturaram essa característica intrigante, que chama a atenção tanto de cientistas quanto de amantes do espaço. Acredita-se que a cratera se formou naturalmente ao longo do tempo devido a impactos e erosão, resultando em sua aparência única e alegre. Essa forma antropomórfica não só estimula nossa imaginação, mas também simboliza um convite caloroso para futuros exploradores que se dirigem ao planeta vermelho. A cratera do Rosto Feliz mostra como a natureza pode criar formas que lembram nossas próprias emoções e nos faz refletir sobre as histórias que Marte pode contar. À medida que as missões em Marte avançam, os cientistas aguardam ansiosamente para desvendar seus mistérios. Quem sabe se essa cratera sorridente guarda pistas sobre o passado de Marte? As possibilidades são infinitas, e quem sabe o que mais poderemos descobrir sobre nosso vizinho cósmico. Por que os anos 1950 ainda influenciam a imagem das esposas? Na década de 1950, surgiu um guia popular chamado Manual da Boa Esposa, que dava às mulheres uma lista de deveres para agradar seus maridos. Esse guia sugeria que as esposas recebessem seus maridos com um sorriso e tivessem o jantar pronto para a chegada deles. Essas expectativas criaram uma imagem de vida doméstica, focada em atender às necessidades dos homens, refletindo os papéis de gênero rígidos da época. As normas sociais ditavam que as mulheres deveriam se concentrar no lar e na família, levando a uma cultura onde sua autoestima dependia da satisfação dos maridos. Hoje, olhamos para trás e vemos como essas expectativas ultrapassadas influenciaram as discussões modernas sobre casamento e igualdade de gênero. A pergunta permanece: quão longe avançamos desde o ideal da esposa perfeita? Compreender essa história nos ajuda a desafiar estereótipos e promover relacionamentos mais equilibrados. E se eu te contar sobre o herói secreto da Downing Street? Essa função pouco conhecida, mas crucial, pertence ao chefe de gabinete, que desempenha um papel fundamental na gestão do dia a dia da residência do primeiro-ministro britânico. Em meio a uma agenda cheia de compromissos políticos, o chefe de gabinete lida com uma variedade de questões, desde a coordenação de reuniões importantes até a garantia de que os eventos ocorram sem problemas.
Imagine como é conciliar as responsabilidades de um cargo de alto nível, enquanto enfrenta desafios inesperados todos os dias. Essa posição ilustra a complexa rede de liderança política, onde cada decisão pode impactar significativamente os assuntos nacionais. Ao simplificar a comunicação e oferecer suporte essencial, o chefe de gabinete ajuda o primeiro-ministro a se concentrar nas questões mais críticas. Portanto, da próxima vez que você pensar na Downing Street, lembre-se do chefe de gabinete, um jogador importante na vida política do Reino Unido. Descubra o incrível som do manequim de cauda de fio. Esta ave fascinante, que vive na América Central, tem uma maneira única de se comunicar, que a destaca entre muitas outras espécies. Em vez de piar ou cantar como a maioria das aves, o manequim de cauda de fio produz uma série de estalos metálicos altos. Como ele faz isso? Em vez de usar o bico, ele esfrega suas penas modificadas das asas, umas contra as outras. Esse método incomum não só demonstra sua adaptabilidade, mas também cria um som hipnotizante que se espalha por seu habitat tropical. Esses estalos desempenham um papel importante durante os rituais de acasalamento, atraindo parceiros em potencial com seu ritmo cativante. A vocalização única do manequim de cauda de fio mostra como a evolução pode levar a adaptações surpreendentes no mundo animal. Então, da próxima vez que você ouvir um estalo metálico estranho na selva, pode ser que essa ave incrível esteja criando sua música encantadora. É verdade que Steve Jobs trocava iPhones? Durante a primeira apresentação ao vivo do iPhone em 2007, o mundo da tecnologia ficou em suspense quando Jobs apresentou o dispositivo que mudou tudo. No entanto, por trás das câmeras, havia uma estratégia inteligente. Jobs precisava trocar os telefones para evitar possíveis falhas. O protótipo inicial tinha memória limitada e duração de bateria curta, o que tornava arriscado confiar em um único dispositivo em um momento tão importante. Apesar dessas dificuldades, Jobs fez uma demonstração empolgante que manteve o público atento. Seu carisma e as funções revolucionárias do iPhone deram início a uma revolução tecnológica que mudou para sempre nossa comunicação, trabalho e vida. Hoje, a incrível performance do iPhone contrasta fortemente com as limitações daquele protótipo inicial. Quem poderia imaginar que esse dispositivo icônico, que enfrentou problemas técnicos, se tornaria um poderoso smartphone? A história de seu lançamento destaca a importância da inovação e lembra as dificuldades que os inovadores enfrentam ao transformar suas ideias em realidade. E se eu disser que o salgueiro é uma aspirina natural? Ao longo dos séculos, as pessoas usaram essa planta incrível para aliviar a dor. O salgueiro cresce na Europa, Ásia e América do Norte e contém ácido salicílico, o principal componente que inspirou a criação do aspirina moderno. Os antigos egípcios a utilizavam para reduzir a febre e herbalistas tradicionais em todo o mundo a recomendavam para diversas doenças. Esse remédio natural ajuda a diminuir a inflamação e bloquear os sinais de dor no corpo, assim como seu equivalente sintético. Pense nisso. Muito antes de os cientistas desenvolverem medicamentos modernos, nossos antepassados confiavam na sabedoria da natureza e transformavam a casca simples das árvores em uma poderosa ferramenta para a saúde. Então, da próxima vez que você tomar aspirina, lembre-se do conhecimento ancestral que deu origem à sua criação. Quem sabe a natureza ainda guarda segredos de cura. Vamos revelar a verdade sobre o Toxoplasma gondii. Este pequeno parasita, que muitas vezes se esconde nas fezes de gatos, pode influenciar de maneira surpreendente o comportamento humano. Quando roedores são infectados, eles perdem o medo natural de gatos, o que ajuda o parasita a continuar seu ciclo de vida. Surpreendentemente, o Toxoplasma gondii não se limita apenas aos roedores. Ele também pode infectar humanos. Estudos mostram que pessoas com esse parasita tendem a correr mais riscos e podem ter uma maior probabilidade de desenvolver problemas mentais. Os cientistas ainda estão investigando os mecanismos exatos, mas parece que esse organismo discreto tem um grande impacto em nosso comportamento. Imagine como um pequeno microbe pode influenciar nossas escolhas. A conexão entre a caixa de areia dos gatos e a psicologia humana pode parecer estranha, mas mostra como as menores criaturas podem ter um impacto significativo em nossas vidas. Então, da próxima vez que você ver um gato, pense no que está escondido sob a superfície. Prepare-se para se surpreender com os fatos das tampas do Snapple. Você pode achar que esses fatos estranhos são totalmente confiáveis, mas muitos deles estão desatualizados, incorretos ou até exagerados.
Pesquisas mostraram que algumas afirmações, como a popularidade de certos animais ou eventos históricos, nem sempre são verdadeiras. Por exemplo, uma afirmação dizia que o mel nunca estraga, o que é basicamente verdade, mas sua durabilidade pode ser afetada por fatores complexos. A equipe do Snapple sabe como criar fatos interessantes que chamam sua atenção, mas é importante abordá-los com um certo ceticismo. Então, da próxima vez que você abrir um Snapple e ler um fato, lembre-se de que, embora possam entreter e despertar curiosidade, eles nem sempre são precisos. Não é curioso como a lata da sua bebida favorita pode fazer você questionar o que acha que sabe? Muitos não sabem, mas o Shrek era uma ovelha lendária. Em 1997, essa ovelha de 17 anos decidiu fugir do corte anual, se escondendo em uma caverna. Durante 7 anos, o Shrek viveu isolado, vagando pelas colinas e comendo grama, até que sua lã cresceu a tamanhos impressionantes. Quando foi encontrado em 2004, ele acumulou incríveis 27 quilos de lã, o suficiente para fazer cerca de 20 fantasias completas. Seu aspecto peludo virou notícia no mundo todo, tornando-se um símbolo de resistência e individualidade. A história do Shrek não só destaca a vida única de uma ovelha, mas também chama a atenção para os cuidados com os animais e a importância do corte regular para os pets. Então, o que você acha desse curioso fugitivo peludo? Por que os pisos rangiam no Japão feudal? Durante a era feudal no Japão, os senhores tomavam medidas especiais para proteger suas casas de intrusos invisíveis, conhecidos como ninjas. Para aumentar a segurança, foram instalados pisos de tábuas de madeira, colocadas com um certo espaçamento, o que criava um rangido característico ao andar. Esse design inteligente funcionava como um sistema de alerta precoce, avisando os moradores sobre possíveis ameaças. Os pisos eram tão eficazes que ganharam o nome de pisos de ninja, tornando-se um elemento importante na estratégia de defesa dos senhores. Imagine-se caminhando por um majestoso castelo e, de repente, os pisos rangentes revelam uma presença oculta. Essa combinação única de arquitetura e segurança mostra o quão astutos eram os samurais e seus conselheiros na proteção de suas propriedades. Além disso, isso adiciona um toque intrigante às histórias de furtividade e espionagem que cercam os lendários ninjas do Japão. Você sabia que os cães têm impressões digitais únicas no nariz? Assim como os humanos, cada cachorro tem um padrão especial no nariz que o diferencia dos outros. O nariz de cada cão é único, com formas, relevos e sulcos que criam uma impressão inconfundível. Essa singularidade permite identificar os cães apenas pelos seus narizes. Na verdade, pesquisadores até tentaram usar as impressões do nariz como forma de identificação, assim como fazemos com as impressões digitais das pessoas. Essa incrível característica pode ajudar a devolver animais perdidos aos seus donos. Então, na próxima vez que você abraçar seu amigo peludo, lembre-se de que o nariz dele não é apenas fofo, é uma marca de identificação pessoal. Esse fato interessante destaca o quão especiais e únicos são nossos pets, acrescentando um valor extra à nossa conexão com eles. Não é incrível pensar que pequenos detalhes têm tanta importância? Na próxima vez que você ver um cachorro, reserve um momento para apreciar seu nariz único e as características divertidas que o tornam especial. E se eu te disser que a Indonésia está mudando a capital? Em 2019, o governo indonésio tomou a ousada decisão de transferir a capital de Jakarta, uma cidade barulhenta, para a nova cidade de Nusantara. Essa mudança visa resolver sérios problemas que Jakarta enfrenta, como a superpopulação e altos níveis de poluição. Jakarta, que abriga mais de 10 milhões de pessoas, sofre com congestionamentos e falta de áreas verdes. Além disso, grande parte da cidade está afundando devido à elevação do nível do mar e à extração excessiva de água subterrânea. A nova capital, Nusantara, está sendo construída em Kalimantan Oriental, na ilha de Bornéu, onde há mais espaço para crescimento e melhores condições ambientais. O plano visa não apenas melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, mas também promover um desenvolvimento mais justo em todo o vasto arquipélago. Imagine como essa mudança significativa pode transformar o futuro da Indonésia e inspirar outros países que enfrentam problemas semelhantes.